Irmão, se você tiver com sua Bíblia aí, quem tiver, abre em João 1, 29. João 1, 29. Dá um grau no teclado aí, por favor. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala o quê? Misericórdia. Amém. Amém. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Louvado seja Deus, Senhor, pela sua palavra. Irmãos, a palavra que eu vou trazer hoje aqui, facilmente, é o texto um dos textos mais pregados, mais falados no meio cristão, com certeza. Isso. Com certeza um dos textos mais pregados, mais falados, mais conhecidos do meio cristão. Com certeza, que é a história de Abraão e Isaac. O cordeiro, no sacrifício de Isaac, seria sacrificado, Deus providencia o cordeiro. Nós vamos falar sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história é simples. Abraão tinha um filho, chamava Isaac. Deus falou: Abraão, pega seu filho, vai para o monte Moriá e sacrifica o seu filho em remissão de pecados, né? O sacrifício ele servia para pedir perdão dos pecados. Eu vou falar sobre isso também. Abraão pega o seu filho, cata ele, leva para o monte Moriá, e ele vai com a intenção de sacrificá-lo naquele momento, em obediência a Deus, né? Então, mas para que Deus pedia sacrifícios? Qual que era a intenção do Senhor pedir sacrifício? Se você olhar na Bíblia, quando Adão e Eva estão no paraíso e eles pecam, né, a Eva come lá da fruta, Adão vai lá e come junto, e aí eles colocam a culpa: nós escondemos de ti, Senhor, porque nós vimos que nós estávamos pelados, estávamos nus. Aí Deus disse: mas quem te contou que você estava nu? Por acaso vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu falei para vocês não comerem? Aí a resposta de Adão, muito boa, né? Foi a mulher que você me deu, né? A mulher disse: não, foi a serpente. Um jogou para o colo do outro. E aí Deus, o que é a primeira coisa que Deus faz? Dá bronca, fala o que tem que falar, depois ele diz. A Bíblia conta o seguinte, inclusive eu já tinha lido esse texto umas trocentas vezes, eu não tinha percebido isso, que Deus então tira a pele de um animal, ou seja, sacrifica um animal e faz para Adão e Eva roupas, para que eles possam usar. Pode procurar, Gênesis 3 está escrito isso lá. Então o primeiro sacrifício de um animal ali, para vestir o povo lá, foi o próprio Deus que fez, né? Que sacrificou um animal para poder vestir. E aí falou aquilo tudo que está escrito na palavra: olha, do suor do seu rosto você vai comer, você mulher, você vai sentir dores de parto, entre outras tantas coisas. A partir daí existia o hábito do sacrifício. Noé, quando atravessou a arca lá, ele fez um monte de sacrifício. Caim e Abel estavam fazendo seus sacrifícios, né? Deus se alegrou do sacrifício de Abel e não se alegrou do sacrifício de Caim. Está escrito na palavra do Senhor. O sacrifício ele servia naquele momento para perdão dos pecados. Então pensa assim comigo: o cara pecava o ano inteiro, fazia um monte de coisa errada, chegava no final do ano lá, uma vez no ano, ele punha a mão numa ovelha. Eu vou falar isso, é importante vocês saberem como que era o sacrifício. Está escrito na palavra, depois em Levítico tem uma alteração e vai até os períodos de Cristo, né? Eles pegavam uma ovelha, essa ovelha não podia ser qualquer ovelha, qualquer cordeiro, tinha que ser uma ovelha sem mácula, sem nenhum tipo de mancha, nenhuma deficiência, não podia mancar, nada, tinha que ser um cordeiro sem mácula. Eles
pegava esse cordeiro, construía um altar de pedra, provavelmente de pedra, porque eles queimavam, né, a lenha, colocavam a lenha embaixo do cordeiro, colocavam a mão como se passasse o pecado dele para o cordeiro. Em seguida, colocava o animal deitado no altar. Até vi uns vídeos, umas fotos, eles amarravam as patas assim, e faziam um sacrifício, e o sangue descia naquele altar e punha fogo. Aí ele pegava o intestino, fazia uma coisa, pegava o coração, fazia outra coisa, mas era isso que servia o sacrifício. Amém? Vocês entenderam, né? Beleza. O sacrifício era para remissão dos pecados, perdão dos pecados. A gente vê isso muito na Bíblia. Tem isso demais. Fulano sacrificou não sei quantos bois e ovelhas e não sei o que, em gratidão, em sacrifício a Deus. Então era para isso que servia, né? Era assim que funcionava. E aí a gente volta para o Monte Moriá. A gente volta lá onde estava Abraão e Isaac. Irmãos, Isaac era o filho da promessa. Deus tinha dito para Abraão quando ele tinha 90 anos de idade: olha, Abraão, você vai ter um filho, cara, de 90 anos, cara. E Sara tinha 80 anos. Falou: ó, vocês dois vão ter um filho, vai ser o filho da promessa. E aí o ser humano, com a sua ânsia de fazer a vontade de Deus antes de que a vontade de Deus seja feita, Sara ficou ansiosa: vamos ter um filho, amém, teremos um filho. O que ele fez? Sara pegou a sua empregada Agar e deu para Abraão. Falou: Abraão, dorme com a minha empregada aí, que nós teremos o filho que Deus prometeu, né? E aí nasceu um rapazinho chamado Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, filho primogênito, filho de Agar. Só que não era o que Deus tinha prometido. O que Deus tinha prometido é que de Sara sairia um herdeiro. Então, Abraão, com 99 anos, cara, 99 anos, um anjo apareceu para ele novamente e disse: olha, Abraão, Sara vai ficar grávida. Sara tinha quantos anos, irmãos? Beirando os 90 anos, dada a minha avó, beirando uma senhorinha, beirando os 90 anos. Deus falou: olha, você vai ter um filho. Aí Abraão, cara, impossível. Aí tem aquela historinha que ela ouviu, riu. Então, mas por que você está rindo? Por causa disso, seu filho vai chamar Isaac, que significa sorriso. Amém? Então, o pastor Silas, professor de hebraico ali, mas eu lembro mais ou menos. A Bíblia Shed conta algumas coisas, o Logos aqui também. Beleza, então, Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho querido. Porque o que aconteceu? Ao longo da história, Agar brigou com Sara, Abraão expulsa Agar de casa, Ismael vai crescer fora de casa. Então tem um monte de situação que Abraão fica com o seu Isaac dentro de casa. Quando Isaac estava na casa dos 30 e poucos anos, era um menino ainda, pensa, se ele tinha 30 e poucos, então o pai tinha 120 cacetada ali, né? Ele pegou e falou: olha, Abraão, pega seu filho, vai para o Monte Moriá e faz o sacrifício. Eu já contei aqui para vocês. A história acontece assim: quando Abraão pega o seu filho, está indo, ele fala para os dois moços, os dois ajudantes. Eu estou contando para quem não sabe essa história, meus irmãos. Estavam os 4 indo para o sacrifício: Abraão, Isaac e 2 ajudantes. Ele fala: fica aí, é uma caminhada de 3 dias. Fica aí que eu e o menino subiremos ao monte e vamos fazer sacrifício. E retornaremos. Ele não falou: eu vou voltar. Ele falou: nós voltaremos. Ou seja, Abraão acredita na cabeça dele: cara, eu vou lá e Deus vai fazer alguma coisa, vai ressuscitar meu filho, não sei, mas eu creio que Isaac vai voltar comigo. Mas Abraão foi determinado. E durante o caminho Isaac falava: pai, peraí, eu estou vendo a lenha, o senhor está com o cutelo na mão, com a faca na mão, o senhor está com todos os incensos necessários para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê? A resposta de Abraão era simples: o cordeiro Deus proverá. Chegando Abraão, provavelmente numa planície em cima do Monte Moriá, prepara o altar, e Isaac ajudando ele lá, preparando o altar, desconfiado. De repente, irmãos, a Bíblia conta que colocou a lenha e deitou Isaac sobre a lenha. Não foi assim: ó, meu filho, deita aqui, deu uma pancada, desmaiou ele. Não, pegou o menino, deitou ele sobre a lenha. E o menino naquele momento sabia que o sacrifício era ele.
Ele sabia que ele seria sacrificado. Quando ele levanta o cutelo, ou a faca, para matar o filho, um anjo grita: Abraão, para. Hoje está provado que você teme a Deus. O cordeiro está ali, pode tirar Isaac daí, dessa lenha, sacrifica o cordeiro foi sacrificado, o filho foi poupado. Os dois voltaram para os ajudantes e retornaram para casa. Agora pensa assim comigo, Deus não precisava testar a fé de Abraão, você concorda? Deus não precisava saber se Abraão era um homem de fé ou não, sabe por quê? Porque Deus conhece, ué. Deus que criou Abraão, Deus sabia de tudo da vida dele. Deus não faz as coisas para falar assim, deixa eu ver se Abraão é bom. Não, porque Deus já sabe se é bom, se é ruim, se vai dar certo, se não vai. Deus faz muitas vezes, Ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente saiba o tamanho da nossa fé. Muitas pessoas falam assim, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar metade das minhas coisas para os pobres, para igrejas, para escolas. O cara ganha, gasta com tudo errado, fica pobre e volta para Deus. É mais ou menos isso. Deus não precisa te dar 50 milhões para saber se você vai ser honesto ou não. Ele já sabe que tipo de pessoa é você. E muitas vezes Ele deixa as coisas acontecerem para que você saiba como você é de verdade. Agora pensa comigo, isso foi uma coisa, não tem nada a ver com a palavra, mas isso aqui foi uma coisa que mexeu comigo, esse pensamento. Deus muitas vezes nos deixa passar por situações para que a gente saiba como nós estamos, não para que Deus nos teste, porque Ele já nos conhece. Amém. Agora pensa comigo, como que estava a cabeça de Isaac? Meu pai está ali no cantinho. Imagina meu pai catar eu, levar lá para a roça, me amarrar num pedaço de pau e acender uma fogueira. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Abraão catou o filho, calado, e levou para o monte. Tenho certeza que durante o caminho Abraão ficava, Deus guarda meu filho, Deus, o Senhor prometeu, não te pedi, o Senhor veio atrás de mim e me prometeu. E Deus deu Isaac, e preservou a vida de Isaac, sacrificou o cordeiro. A cabeça de Isaac devia estar assim, peraí, meu pai ia me matar? Ele só pode ter dois pensamentos, irmãos. O primeiro, que tipo de pai é esse que quer matar o próprio filho? Onde já se viu uma coisa dessa? O pai ia matar o filho, isso não pode acontecer, igual aquele show da Xuxa isso não pode acontecer. É a mesma coisa, que pai é esse? Isso não pode acontecer. Mas ele pode ter outro pensamento, meu pai teme a Deus, acima de qualquer coisa. Meu pai ama a Deus mais do que a mim. Meu pai ama a Deus mais do que minha mãe. Meu pai ama a Deus mais do que qualquer coisa. Pais, todo mundo que é pai aqui, seu filho pode olhar para você, não que você vai pegar seu filho e vai sacrificar, tá, irmão? Mas seu filho pode olhar para você e falar assim, cara, meu pai teme a Deus. Olha, eu vejo meu pai, e meu pai é um homem de Deus. Quantos filhos podem dizer isso dos pais aqui? Quantos pais podem bater no peito e falar assim, meu filho me vê orar, meu filho me vê ouvir louvor, meu filho me vê ler a palavra, meu filho me vê ser brando, meu filho me vê ser correto, meu filho me vê ser honesto? Quantos aqui, pais, homens, podem dizer isso? Irmãos, não venda o seu direito de autoridade na sua casa para sua esposa. Não é dela. Ela pode orar, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode orar 3 vezes mais que você, ela pode fazer o que quiser. A autoridade que Deus colocou na sua casa é sua. Se você é casado ou não, se você tem filho ou não, se você só é casado ou não tem filhos ainda, a responsabilidade da sua casa é sua, irmão. Seu filho tem que olhar para você igual Isaac olhou para Abraão. E eu te garanto que Isaac olhou para Abraão na segunda situação, sabe por quê? Porque a vida de Isaac, depois daquilo, reflete um homem que sabia que o pai era um homem de Deus. Tanto é que a vida de Isaac é um exemplo, pode olhar. Isaac foi um homem de Deus, cometeu falhas como todos cometem, mas foi um homem de Deus. A partir daqui, mesmo o pai tendo pegado ele para fazer um sacrifício.
Isaac foi tão correto que hoje ele é um dos patriarcas, assim como Abraão, Isaac e seu filho Jacó. Amém, igreja? Está entendendo aqui? Amém? Amém. Como que as pessoas olham para você? Isso é muito sério, irmãos. Eu pensei muito nisso. Como que as pessoas olham para você como cristão? Abraão ia sacrificar Isaac. Qual é o pensamento de Isaac? Beleza, nós falamos dos pais aqui. Agora vamos falar de nós mesmos, todos nós. Como que as pessoas te olham? O que as pessoas veem em você? Quando você posta uma coisa no Instagram, quando você está no trânsito, quando você está aqui na igreja não, porque aqui na igreja é muito fácil ser cristão, irmãos. Aqui na igreja é fácil levantar a mão, baixa a mão, senta, segue o que o ministro está falando, segue o que o pastor está falando, que é fácil, irmãos. Mas e na sua vida? O que o seu marido fala de você, esposa? O que seu marido fala de você, filhos, amigos de trabalho? O que as pessoas falam de você, cara? Quando as pessoas olham na sua rede social, quando as pessoas olham no seu dia a dia, que tipo de crente é esse, cara? Que tipo de vida é essa? Como que as pessoas avaliam a vida que você tem vivido? E sim, irmãos, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Você é que tipo de pessoa que posta uma coisa na rede social, uma coisa muito doida, uma balada muito doida, cheio de copo na mão, de tudo quanto é coisa, depois no outro dia está postando coisa de culto? Que isso, irmãos? Não estou falando que você não pode ter sua vida, viver sua vida, fazer suas coisas, mas como que as pessoas olham para você? Será que as pessoas falam com você e falam assim: como é que é ser crente? Não é possível que você segue a Deus. Esquece o crente, vai. Não é possível que você é uma pessoa cristã. Ou não, cara, essa menina é cristã. Esse casal, olha, eu vejo aquele casal impressionante como eles são com Deus. É isso. Enfim, vamos seguir. Amém, igreja? Amém. Eu não quero dar bronca em vocês, amém? Eu não estou dando bronca. Quem sou eu, irmãos? Está aqui minha esposa ali para falar um monte de trem, um monte de coisa. Eu estou refletindo. Toda vez que eu for preparar uma palavra, eu penso em mim, cara, porque serve para mim. Pega a Bíblia, qualquer texto que você quiser ali, ó, e lê, ela vai falar com você. Estou mentindo? Pega lá qualquer livro. Eu estava falando com o Alexandre, estava falando com o Alexandre esses dias lá em casa, estava os meninos lá, eu peguei e falei: Alexandre, eu estou apaixonado no livro de Jó, eu gosto muito de Jó, já gostei de Eclesiastes, hoje eu estou apaixonado em Timóteo. Cara, qualquer livro que você lê, ele vai ter uma mensagem no seu coração, então busque a Deus. Enfim, vamos voltar aqui. Irmãos, no Monte Moriá, o cordeiro foi sacrificado, e o filho foi poupado. Beleza. 2000 anos depois de Abraão, nós temos Jesus de Nazaré. Um cara que nasceu em Belém, fugiu para o Egito, voltou para Nazaré e resolveu morar em Cafarnaum. Começou uma revolução, chamou 12 caras, que depois virou 70, depois virou uma galera. E aí um dia ele falava do amor de Deus, falava da sua justiça, falava do reino de Deus, pregava esse versículo de João aí. Eu acredito que João Batista, no começo do ministério de Deus, cara, isso foi uma inspiração divina demais. Ele olhou para Cristo e disse: este aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício, ele servia para tirar pecados, amém, irmãos? Ok? O sacerdote, aí na época de Jesus, o sacerdote ia lá, fazia sacrifício para todo o povo. Cristo estava lá, e de repente ele foi traído pelo seu amigo. Estava lá no Getsemane, chorando, orando, clamando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Hoje nós oramos: Deus, faça o que eu quero, por favor. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Você pode querer qualquer coisa, irmãos. Você pode pedir o que você quiser. Mas quantos de vocês vão bater o joelho no chão, ou vão sentar e vão dizer: Deus, eu quero tanto isso, mas não faça a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Então Cristo estava lá, e ele era imaculado, ele não tinha pecado, ele era um homem, ele era o próprio Deus encarnado, o Deus que criou o homem sendo traído pelo próprio homem, o Deus que criou o ser humano sendo crucificado pelos seus próprios amigos.
pelos judeus, para aquelas pessoas que eles estavam lá. Jesus, irmãos, foi crucificado numa sexta-feira. Naquela mesma semana ele entrou em Jerusalém, o povo levantando as palmeiras, dizendo: Hosana nas alturas, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Ele foi assassinado, ele morreu naquela cruz, talvez por aquelas pessoas que tinham acabado de falar Hosana nas alturas, gente que ele tinha curado, talvez estava no meio daquele povo e disse: crucifica-o. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, colocou uma cruz pesada nas costas e levou até o Calvário. Passando pelo Calvário, foi levantado nas alturas, em outro monte, no Monte da Caveira. Não é bem um monte, né? Mas o pastor Silas foi lá, né? Mas é bem uma serrinha assim, né? Ele ficou no alto, em meio de duas cruzes. E aí ele disse, naquela cruz, a primeira coisa que ele falou: o sacrifício fazia o que, irmãos? Perdoava pecados. Qual foi a primeira coisa que Cristo disse naquela cruz, vocês sabem? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cristo, naquele momento, com 40 chibatadas nas costas, com cravos nas mãos, cravos nos pés, todo arrebentado, com uma coroa de espinho, colocaram o manto no cara, tira o manto dele, rasga o manto. Você vê os filmes, ele estava de roupa, provavelmente ele estava pelado, nu, as vergonhas expostas, e apanhando, e tudo acontecendo. E ele olha para as pessoas que estavam ali e disse: perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele desejou o perdão para todos aqueles que fizeram mal. A segunda coisa que Cristo disse naquela cruz foi, aquela conversa com os dois ladrões, que aquilo mexe muito comigo, que, olha Cristo, né, dois ladrões estavam do lado dele, um deles disse: não temes um deles disse: você já não fez tantos milagres e tantas coisas, salva você mesmo e salva a nós. O outro disse: não temes a Deus, estando sob igual sentença? Você não tem vergonha de falar isso para Deus, não? Você está morrendo na cruz igual ele é inocente, nós somos culpados. Ele não fez nada para estar na cruz, nós somos assassinos, ladrões, bandidos. Ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ele pensou num ladrão que estava do lado dele, que verdadeiramente se arrependeu. A terceira coisa, Cristo se preocupou. Cristo foi um humano. Ele olhou para sua mãe e olhou para João, que foi o único que ficou, e disse: mãe, aqui está teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. O Cristo, o Deus, perdoou os pecados, deu uma palavra de amor para um ladrão, e cuidou da sua mãe, e cuidou do seu discípulo João, o discípulo mais novo, provavelmente o mais caçulinha, que viveu mais tempo, inclusive o mais próximo, que estava junto dele todos os milagres, toda transfiguração. João estava junto, e ele ficou no pé da cruz. João, cuida da minha mãe. Mãe, cuida do João. Ele cuidou. A quarta coisa que Cristo disse foi, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu solidão. Ele ficou sozinho naquela cruz. Ele se sentiu só. Do lado, duas cruzes, aquele monte de gente escarnecendo, apostando em cima das suas próprias roupas. E ele disse: Deus, por que me abandonou? A quinta coisa que Cristo disse foi, demonstrando a sua humanidade. Ele não pediu outro momento com Pilatos. Ele não pediu um momento com o imperador. Ele disse: eu estou com sede, você pode me dar uma coisa para beber? E o guarda, numa maldade sem fim, embebeda uma espuma com vinagre e põe na boca dele. Já derrubou vinagre no machucado, irmãos? Arde. Pensa o vinagre daquela época. Hoje os nossos vinagres aí são tudo batizados, mas pensa naquela época, escorrendo nele, porque o cara espremeu, escorreu. Jesus nem tomou aquilo lá direito. E as últimas coisas que Deus disse, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Cristo pregado naquela cruz, olhando para o mundo, ele disse: está consumado. Está pago. Está pago. Todo o pecado do mundo não foi suficiente
para parar o Deus, o Cristo. E ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia fala que ele respirou e morreu. O guarda, vendo aquilo, falou: mas já? Um cara na cruz demora 3, 4, 5 dias para morrer, tem que quebrar a perna para asfixiar. Como que ele morreu tão rápido? Pega a lança aí. Enfiou a lança na barriga, não tinha nem sangue mais, saiu água da barriga dele. O sacrifício foi consumado. O Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, foi sacrificado. O pecado, não de uma pessoa, mas do mundo inteiro, naquela cruz, em um homem só. Um homem, irmãos, porque ele era Deus, mas ele era homem, ele tinha carne, ele tinha necessidades, ele ia no banheiro, ele comia, ele sentia saudade, ele sentia falta. O peso do mundo nas costas de uma pessoa. No Moriá, com Abraão, o cordeiro foi sacrificado e o filho foi poupado. No Calvário, o cordeiro foi poupado, mas o filho foi sacrificado. Isaías 53 diz o seguinte, e eu quero que você preste atenção nisso, sabe, irmãos? As pessoas leem a Bíblia e lê na coxa assim, eu quero falar uma coisa, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Isaías 53 fala assim, 53:3, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabia o que era sofrer. E como que nós escondemos o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o consideramos aflito de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, como um cordeiro diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Louvado seja Deus. Irmãos, se o seu amor por Deus ainda é pouco, era para estar aqui. Se o seu amor por Deus ainda é pouco, é porque você não sabe o quanto você foi perdoado. E você não sabe o quanto foi perdoado porque jamais te contaram o quão pecador você é. Olha essa frase, presta bastante atenção nisso. Se o seu amor por Deus ainda é pouco, é porque você não sabe o quanto você foi perdoado, você não sabe o quanto você foi amado, e você não sabe o quanto foi perdoado porque você não sabe o tamanho do pecado que você tem, que nós carregamos, que nós, eu, você, todos nós. Uma lembrança muito antiga que eu tenho foi minha mãe entregando uma palavra, inclusive eu falei com isso essa semana, chama aliança de sangue. Uma aliança de sangue feita na Bíblia é assim, ó: tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Por isso que um casamento é uma aliança. Nós usamos as alianças porque tudo que é meu é da Laís, e tudo que é da Laís é meu. Não existe meio termo, não existe metade do compromisso. Ou o compromisso é total, ou não tem casamento, ou não tem aliança.
Na cruz, o Cordeiro de Deus tomou tudo que nós tínhamos e nos deu tudo que Ele tem. O que nós temos, irmãos? O que você tem de bom para oferecer a Deus? O que você pode fazer que pode surpreender a Deus? E o que Deus tem de bom para nos dar? O pacto foi feito, o sangue foi derramado, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Vou falar mais uma vez. Deus aceitou. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Tanto que 3 dias depois, Ele ressuscitou. Lá em Romanos fala assim, ó: e eu e você, todos nós somos pecadores e expulsos da glória de Deus. Amém? Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão expulsos da glória de Deus. Mas termina o versículo. Termina, a gente para muito aqui, mas termina o versículo, termina: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o Cordeiro foi poupado e o Cristo foi morto. E Ele ressuscitou para trazer salvação. Os seus pecados estão perdoados. O que significa, irmãos? Significa que lá no Calvário, no lugar de morte, houve vida. No lugar de maior tristeza, houve alegria. Porque eu imagino, eu falei também da troca do Calvário, uma pregação da Valnice Milhomes, que ela fala assim: eu imagino Satanás no inferno falando: matei o Filho de Deus. Pastor, você já falou isso aqui algumas vezes. Mas 3 dias depois, o que aconteceu, irmãos? Ao invés de ressuscitar ressuscitou 1, 2, 5, 500, 300, milhões de pessoas. Não ressuscitou em vida, mas trouxe vida, trouxe redenção. E nós estamos aqui hoje, irmãos. Você está aqui hoje, sua família está aqui hoje, porque Deus tem um plano para a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus venceu a morte. A palavra de Deus diz em Apocalipse: Ele tirou a chave da vida e da morte das mãos de Satanás. Ele venceu. Ele tem uma vida nova para você, amém? Ele tem algo novo para você, amém? Vou falar mais uma vez, eu quero que vocês falem amém. Deus tem coisas novas para você, amém? Deus tem planos para sua casa, amém? Deus tem propósito sim para a sua vida. Na palavra de Deus está escrito: eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz. Ou seja, Deus faz planos, Ele tem tudo determinado, uma vida diante da presença dEle, que você busque a Ele, amém? Isso são boas notícias, é uma boa notícia, amém, irmãos? Mas se você aceita a boa notícia, eu tenho uma má notícia para te dar, amém? Vou falar mais uma vez. Não precisa falar amém não, escuta primeiro, senão vocês vão assustar, amém? Se vocês aceitam essa boa notícia, eu tenho uma má notícia para te contar. Assim como Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós deveremos morrer todos os dias por Ele. Guilherme, mas eu já matei uma pessoa. Deus te ama, Ele quer um relacionamento com você. Guilherme, mas eu passo as pessoas para trás. Deus te ama, Ele quer um relacionamento com você. Mas eu sou mentiroso. Deus te ama, Ele quer um relacionamento com você. Mas eu tenho relação sexual antes do casamento. Deus te ama, Ele quer um relacionamento com você. Mas eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Deus te ama, Ele quer um relacionamento com você. Mas, assim como Ele morreu pelas suas vontades, você deve morrer pelas suas. Assim como Ele morreu para tudo aquilo que, para que nós pudéssemos ter vida, assim como Ele morreu, nós devemos morrer para aquilo que desagrada a Ele. Nós devemos morrer para tudo aquilo que Ele não aceita. Ele não aceita, irmãos. Deus não é um candidato à presidência que está fazendo promessa. Deus é rei. Vou falar de novo, você pode falar amém. Cristo é rei. E nós não temos o direito de mudar a Constituição Celestial. A Bíblia não está aqui, está ali. Nós não temos o direito de mudar a Constituição de Deus, já está escrita. A Bíblia está aí. Você quer saber o que Deus quer, irmãos? Vai ler a palavra. Ele já fala o que você pode e o que você não pode fazer.
Ele já fala o que você deve ou não deve fazer. Ele também mandou o seu Santo Espírito para falar com você, no seu coração e no meu coração, o que nós devemos fazer. Da mesma maneira que Ele morreu por você, agora você deve morrer por Ele. Morrer pelas suas vontades, morrer para aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, o Deus que nós servimos não é um Deus que põe peso, não. Não é um Deus que veio para poder falar para você que não, você não vai fazer nada. O Deus que nós servimos é um Deus que ama você, a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Irmãos, isso aconteceu, tá, irmãos? Irmãos, está me ouvindo? Isso aconteceu. Há 2000 anos atrás, um homem veio nessa... Esse homem morreu. Esse homem foi crucificado. 3 dias depois ele ressuscitou. 40 dias depois ele foi levado aos céus. Ele não tem túmulo. O túmulo dele está aberto. O túmulo dele não tem corpo lá dentro, não tem osso. Pode ir lá, meu pai e minha mãe já foi em Israel, o pastor foi em Israel, quem já foi aqui sabe, lá no túmulo está escrito, ele não está aqui, já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, e ele mandou o teu Santo Espírito para cuidar de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, Cristo, pagou um preço alto demais para a gente viver uma vida sem Ele. Ele quer te curar, irmãos, dos traumas infantis, dos traumas que você teve quando era criança, irmãos. A gente não gosta de falar sobre isso, estou errado? Não gostamos, principalmente que nós somos mais velhos. Essas meninas é fácil, mas a gente que está mais velho, a gente não gosta de falar sobre isso. Deus quer curar os seus traumas. Deus quer te tirar toda a depressão. Deus quer te tirar todo o vício. Deus quer te tirar de toda a pornografia, de toda a mentira, de todo o erro, de toda a falha, porque Ele quer você perto dEle. O preço que Ele pagou foi para receber você perto dEle. O preço que Ele pagou foi para receber você com Ele. Ele quer te salvar, Ele quer te curar e Ele quer te libertar. Este é o Deus que nós servimos, amém? Guilherme, mas como que eu faço então para viver essa vida, para viver tudo isso? Irmãos, é simples. Eu falei na hora da ministração que Deus, Ele deixou dicas muito simples na palavra de Deus. Você pode achar que minha pregação é meio exagerada, meio mais ou menos aqui, mas guarda isso que eu estou te falando. Deus deixou coisas simples. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua mente, todo entendimento, com todo o seu coração. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele quer o seu coração, irmãos. É só isso que Ele pede. É só isso. Amanhã você vai trabalhar, amanhã você vai para a escola, amanhã você vai para um clube, amanhã você vai ficar em casa. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida amanhã, não. Mas amanhã, com Cristo dentro do seu coração, se você orar e pedir verdadeiramente, com Deus no seu coração, você vai perceber que as coisas serão diferentes. Amém? Quem já passou por isso? Um dia sem Deus, você vê aquele dia horroroso, dá tudo errado. Com Deus você fala: peraí, vou dar mais um exemplo, já nós vamos terminar, nós vamos orar aqui. Essa semana a Laís reclamou que a porta da minha casa ela estava agarrando, e eu estou lá mexendo no trinco. Homem, né? Bate o olho, fala: está batendo aqui, vou arrumar aqui, né? Estou lá mexendo no trinco, meu Deus do céu, está agarrando, o que será? Irmãos, eu dei um passo para trás, fiz assim na porta, ó. O que será que está acontecendo? Na hora que eu olhei para a porta, eu percebi que aquela pecinha que fecha em cima, o parafuso tinha soltado, a porta desceu e por isso estava agarrando. Eu estava tentando resolver a maçaneta, o problema estava lá em cima na porta. Cheguei lá, apertei, abri a porta e fechei. Falei para Laís: você nem falou nada que a porta está arrumada, que para falar que está com defeito é uma beleza. Você não falou nada que a porta está arrumada. Ela falou: não, eu vi que você arrumou. Aí eu disse: pois é, você acredita que não era na maçaneta, era lá em cima, soltou a chavinha? Ela disse assim para mim: eu já imaginava. Lógico. Irmãos, muitas vezes a gente acha que para ser feliz a gente tem que mexer numa coisinha pequenininha ali, ó. Sabe o que Deus quer para você? Dá um passo, enxerga exatamente o plano que Deus tem na sua vida. Para de ficar concentrado numa coisinha. Fazia 3 meses que eu estava tentando arrumar aquela porta, irmãos.
Quanto tempo você está aí tentando mexer em alguma área da sua vida e não está dando nenhum resultado? Dá um passo para trás. Olha exatamente o que eu estou querendo dizer para você. Esse cordeiro aqui, ó, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que te perdoa pelos seus pecados e que te ama exatamente pelo que você é, não pelo aquilo que você pode oferecer, porque nós não temos nada para oferecer. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quer ter um relacionamento com você. Ele morreu para ter vida, para você ter vida. A palavra de Deus não foi, ele morreu para que eu morresse bem, não, ele morreu para que você tivesse uma vida com ele, para que quando a sua hora chegar, seus olhos fecharem, você vai encontrar um Deus que você já conhece. Não vai ser surpresa. Imagina você chegando no céu, e aí Deus, não, mas eu não te conheço, você nunca me buscou, você nunca falou comigo. Agora quando eu morrer eu quero chegar. E o meu sonho, irmãos, Deus sabe que eu falo isso sério, Deus sabe que eu quero chegar e encontrar Jesus. Ele fala, pô Guilherme, que bom que você chegou, cara. E o meu sonho é esse. Porque Satanás durante toda a minha vida tentou destruir a minha paz, me colocando culpa. Quantas vezes na minha vida eu não achei que eu estava perdoado? Eu já contei isso uma vez. Eu falei uma coisa uma vez no passado, meu amigo morreu, e eu achei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e eu achei que eu nunca ia para o céu. Irmãos, eu tinha 13 anos. Eu dormia toda noite achando que independente do que eu fizesse na minha vida, eu estava condenado ao inferno. Eu tocava na igreja, irmãos, e pensava, faço de tudo aqui, eu sinto Deus, mas não é Deus, porque o diabo já é meu dono. Quantas vezes eu falei isso? Meu irmão, minha testemunha, eu pus um rádio para tocar, para conseguir dormir, porque eu falava, eu tenho culpa, eu sou culpado, eu blasfemei, sou condenado, já era, minha vida é assim, posso fazer o que eu quiser, eu vou para o inferno. Irmãos, eu tinha 13 anos, cara, 13. E o medo de contar para os meus pais e confirmar que era verdade. É, realmente, cara, você está condenado aí. Eu vi isso acontecer. Quantas vezes eu falei, mãe, batia na porta, 3 da manhã, mãe, eu não consigo dormir, mãe. A culpa, o diabo destruindo. Eu tive problema de sono a vida inteira por causa de culpa. Irmãos, você tem culpa no seu coração, presta atenção, confesse o seu pecado. A graça é maravilhosa demais, o perdão é libertador. Quando eu tinha 23 anos, irmãos, 10 anos depois, lá no Monte Hebron, lá na Cesárea Alvim, o pastor Silas me chamou para uma sala junto com o pastor Wesley, e eu contei para ele, ele falou, Guilherme, vem cá. O Wesley estava aqui lá de Curitiba, entra nessa sala, nós vamos curar isso de você agora. Primeira vez que eu tive coragem de falar, Deus falou, eu vou te curar disso agora. Irmãos, eu nunca mais tive problema com isso. Satanás de vez em quando me lançava algumas coisas no meu coração, já era casado, falava para Laís, e eu dava 1, 2 da manhã, o Espírito Santo, não deixe isso voltar, não deixe isso voltar não, por favor, por favor, por favor. Aí um dia eu contei para a Laís de novo, a Laís falou, nós vamos orar, e eu fui liberto disso. Satanás não vai parar, irmãos, eu sei que não vai, eu toco nesse assunto, eu sei que ele não vai parar, mas hoje eu sei como sair, eu já fui perdoado, a graça já me alcançou. Eu quero dizer para você, irmãos, a graça pode te alcançar. Não sei o tamanho do seu pecado, eu não quero nem saber, pode ser desse tamanhozinho, pode ser, na Bíblia não tem, como diz minha mãe, né, pecadinho ou pecadão, existe pecado, só tem um pecado que é, além da blasfêmia do Espírito Santo, que Deus não aceita que você peça perdão sem pedir perdão. A palavra, na oração do Pai Nosso fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na mesma proporção que você perdoa a ofensa do outro contra você, é a proporção que Deus te perdoa. Abre o seu coração. Se alguém te magoou, perdoa. Se alguém te falou coisas contra a sua vida, libera perdão. Esquece, deixa para lá. Você será curado. O perdão é o maior presente que a gente pode dar, sabe por quê? Porque quando você dá um presente, a outra pessoa que fica feliz, não é? Quando você libera o perdão, quem fica feliz é quem dá, irmãos. A maior alegria do Senhor é cuidar de nós,
Ele está aqui para perdoar os seus pecados, para limpar a sua vida e, como diz a palavra de Deus, para você nunca mais ser o mesmo. Ele te transformará numa nova criatura. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Amém? No Calvário, em Moriá, o cordeiro foi sacrificado e o filho foi poupado. No Calvário, o filho foi sacrificado e o cordeiro foi poupado. Como eu disse, Deus não pede muita coisa. Ele quer o seu coração. Eu não sei se você já fez essa oração na sua vida. Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos, por favor, se você puder, claro, se você quiser, só para não prestar atenção. Eu não sei se você já fez essa oração na sua vida, mas eu queria que você fizesse essa oração comigo, convidando o Senhor para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Não só Salvador, Ele não está aqui para te salvar somente, Ele está aqui para te ser o Senhor, o controlador, o dono da sua vida. Então feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós colocamos aqui cada vida que está aqui nesta igreja, que ouviu essa palavra. Senhor, retém o que é bom, tira o que não te agrada, que em nome de Jesus o Senhor venha aqui, nesta manhã, transformar as vidas, transformar os corações, transformar as casas, purificar as nossas vidas, que o sangue derramado naquela cruz, seja derramado sobre cada um de nós, sobre nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, que o Senhor esteja conosco, nos transformando, em nome de Jesus. Agora faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego meu coração, eu te convido a ser o Senhor e Salvador da minha vida. Tome conta de tudo, eu entrego tudo a Ti, em nome de Jesus. Glórias a Teu nome, Senhor. Amém, glória a Deus, amém.